Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Glória damos ao Senhor nesse momento por essa palavra, meu querido, por esses versículos que temos lido neste momento. A Bíblia nos mostra a história desse rapaz, desse grande homem, profeta, sacerdote, alguém que tremendamente foi usado por Deus em Israel. Não é à toa que Samuel é considerado em nossos dias como um profeta, é considerado como um sacerdote e também como um juiz. Samuel exerceu esses cargos de uma forma magnífica, conforme a graça que Deus lhe concedeu. A Bíblia nos mostra, no tempo dos juízes, a Bíblia nos diz que depois que foi-se a geração que adorava a Deus, a geração que tinha tomado posse da terra prometida mediante a Josué. A Bíblia diz que depois de Josué, depois daquela geração, se levantou outra geração em Israel, na qual não conhecia ao Senhor. É bem verdade que Moisés ele teve a preocupação de ensinar um jovem, de ter um sucessor, alguém que fosse adiante do povo depois de si próprio, depois que Moisés fosse morto, ou que Moisés morresse. Porém, Josué ele não teve essa mesma preocupação. E não ficou ninguém no seu lugar. As pessoas que se levantavam não conheciam esse Deus, não davam ouvido àqueles que falavam desse Deus. E se levantou uma geração perversa. E o livro de Juízes vai terminar dizendo que naquele dia não havia rei em Israel. Não havendo rei em Israel, cada um fazia conforme o seu querer, a sua vontade. O povo não tinha medo de nada. Não tinha ninguém que freasse a iniquidade do povo. Ninguém queria dar lugar a Deus para Deus falar. Ninguém queria dar lugar a Deus para Deus usar. O povo não queria saber de Deus. E no capítulo que lemos, no livro em que lemos, a Bíblia disse que tinha um homem por nome Elcana, que tomou por mulher uma mulher chamada Ana. E tinha outra mulher chamada Penina. É bem verdade que todos os homens que tiveram mais de uma mulher na Bíblia teve problemas. Todos eles. Davi teve problemas, seu filho Salomão teve problemas. Não foi diferente com Elcana. Porque Ana tinha menino, tinha filho. Ou melhor, Penina tinha filhos e Ana não. Ana era estéril. Deus tinha cerrado a madre de Ana. Mas Ana era uma mulher crente, era uma mulher sábia. Ana colocou no coração o desejo de buscar ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Elcana subia a Siló, juntamente com sua família, para adorar a Deus. E uma daquelas vezes que Elcana subiu e Ana, juntamente com Penina e os demais, subiu com Elcana para adorar ao Senhor. Ana já angustiada com aquela situação, de ver Penina zombando dela, de ver Penina falando: olha, eu tenho filho e tu não. Dentro de uma sociedade que a mulher que não desse filhos ao seu esposo era tida como uma mulher amaldiçoada. Ou seja, Ana ouvia a sua rival dizendo: olha, tu é uma mulher amaldiçoada.
Deus, ele não te ama. Deus, ele te amaldiçoou, pois você não tem filho. Ana colocou no coração o desejo de buscar ao Senhor. E no capítulo 1, do versículo 9 em diante, nós vamos ver que Ana, com a alma amargurada, ela ora ao Senhor. E ela faz um voto. E ela disse que se o Senhor ouvisse as suas orações, ela concedesse e ela tivesse um filho, ela daria aquele rapaz para servir ao Senhor durante toda a sua vida. Ana estava numa situação tão complicada que a Bíblia diz que Ana, ela chorava. Ana, ela angustiada, Ana, ela clamava. Não saía voz, não saía som da sua boca, apenas com os lábios, Ana clamava ao Senhor. E o sacerdote, vendo aquelas cenas, ficou impactado e disse: mulher, aparta de ti esse vinho. Porque eles pensavam que Ana estava embriagada. E Ana disse: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Ana conta aquela situação complicada em que vivia. E o sacerdote diz: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição. A Bíblia diz que passados alguns dias, Elcana conheceu a Ana, Elcana entrou com a Ana, melhor falando, teve relação sexual com ela, e Ana veio ter um menino. E Ana voltou para cumprir o voto. Era crente, prometeu e cumpriu. E Elcana, mas Ana novamente sobe a Siló, e Ana dessa vez, depois que o menino tinha sido desmamado, Ana, ela deixa Samuel com Eli para servir ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 3, que passado toda essa situação, passado o louvor de Ana, nós vamos ver que no capítulo 3 a Bíblia vai nos dizer que Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor já não era tão presente como era no tempo de Moisés, como era no passado no tempo de Josué. E a Bíblia diz que deitado já Eli, que deitado já Samuel, diante de uma sociedade, de uma crise terrível que havia na época. Porque se nós formos olhar direitinho, nós encontramos 3 crises dentro desse contexto de Samuel. Nós encontramos uma crise política. Não tinha rei, não tinha quem mandasse, não tinha regras. Nós encontramos uma crise moral. A Bíblia diz que os filhos de Eli, com o sacerdote, fazia abominação perante Deus, pois ele se deitava com mulheres, e a Bíblia nos mostra que as mulheres faziam fila para se deitar com ele à porta da congregação. E havia uma terceira crise, que era uma crise consequência dessas outras 2, era uma crise espiritual. Não havia palavra manifesta, não havia presença de Deus de uma forma tão magnífica como se via antigamente, ou no passado com Moisés. Até parece que é uma sociedade semelhante à nossa. Até parece que era um dia semelhante aos nossos. Nós temos visto aí uma crise política como nunca se houve antes. É uma crise política miserável. Nós temos visto aí uma crise moral. As pessoas vivem como se não houvesse Deus. As pessoas fazem barbaridade como se não houvesse consequência. Querem destruir com a família, querem destruir com os princípios morais estabelecidos pela mesma, querem destruir com as crianças, querem destruir com tudo, querem implantar uma imoralidade terrível na mente dos nossos jovens, da nossa adolescência. Até parece os dias de hoje. E até parece também que em muitos lugares, meu querido, nós temos visto em muitos lugares uma crise também espiritual. Ninguém quer saber de Deus, ninguém quer buscar a Deus, ninguém quer parar um tempinho para falar com Deus. É bem verdade que eu falei na semana passada aqui, que hoje nós temos visto muitas pessoas atrás da bênção de Deus, e nem aí para o Deus da bênção. Pessoas que querem sim receber de Deus, mas não estão nem aí para Deus. Pessoas que só querem saber de Deus quando precisa de Deus. Ei, meu querido, eu falei e volto a falar, a bênção de Deus é boa, é agradável, mas o Deus da bênção é melhor. Ou será que o nosso coração, o nosso desejo do nosso coração seja esse, buscar o Deus da bênção? Porque buscando o Deus da bênção, a bênção de Deus vai ser uma consequência do Deus da bênção na nossa vida.
E Moisés, e Samuel, melhor falando, estava deitado. De repente Samuel ouve uma voz. E alguém chamava por Samuel. Samuel não conhecia, não tinha ouvido ainda tal voz, não sabia que era uma manifestação de Deus, uma forma magnífica lhe chamando. Aí Samuel se levanta, vai até o quarto de Eli e disse: Eli, meu senhor, aqui estou eu. Aí ele disse: não, Samuel, vai dormir, rapaz, eu não te chamei. Mas Samuel ouviu uma voz, mas ali: não foi eu que te chamei, vai dormir, volta a dormir. Samuel volta a dormir. Só que Deus, ele voltou a chamar a Samuel pela segunda vez. Quando Deus chama Samuel pela segunda vez, Samuel volta até Eli, até onde seu senhor estava deitado, e diz: Senhor, meu senhor, fala, pois eu estou aqui para te ouvir. Aí ele disse: não, Samuel, eu não te chamei, volta a dormir, rapaz. O interessante é que a Bíblia vai dizer no capítulo 3, no versículo 8, e o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Quando o Senhor chama Samuel pela terceira vez, Samuel faz a mesma coisa que fez nas vezes anteriores. Chega até Eli e diz: fala, Eli, aqui está o teu servo. Ele disse: não, Samuel, eu não te chamei. Mas Eli começou a perceber que aquilo era um mistério. Era Deus falando com Samuel. E ele disse: olha, Samuel, vai deitar. Se tu ouvir essa voz de novo, Samuel, tu diz: fala, porque o teu servo ouve. A Bíblia vai dizer que quando Samuel deita, Deus, ele chama Samuel pela quarta vez. Foi o versículo que lemos, querido. E eu quero parar aqui dentro dessa quarta vez para trazer algo ao seu coração que me ouve nesse momento. É bem verdade que Deus, ele poderia ter desistido de Samuel pela primeira vez, quando Samuel não percebeu que era Deus falando. É bem verdade que Deus poderia ter desistido de Samuel pela segunda vez, quando Samuel não percebeu que era Deus falando. É bem verdade que Deus, ele poderia ter desistido de Samuel pela terceira vez, quando ele chamou, mas ele não desistiu de Samuel. Eu entendo aqui, meu querido, que quando a Bíblia disse pela quarta vez, quando a Bíblia nos mostra que pela quarta vez Deus, ele chamou a Samuel, eu entendo que a Bíblia está dizendo que Deus, ele não desistiu de falar com Samuel. E você nessa tarde, nesse momento que me ouve aí, que está achando que Deus, ele desistiu de você porque tentou uma vez, porque Deus te chamou uma vez e você não obedeceu, porque Deus por várias vezes falou e você não deu ouvido. Ei, nesse momento eu te digo que Deus, ele não tem desistido de ti. Deus, ele não tem desistido da sua vida. Deus, ele não tem desistido da sua família. Ainda que ele tenha que chamar você uma vez, duas vezes, três vezes, ele vai continuar chamando. Porque Deus, ele tinha um projeto para colocar em prática na vida de Samuel e através da vida de Samuel. E Deus, ele tem um projeto também para colocar na sua vida e através da sua vida. É bem verdade, meu querido, interessante, que quando as mulheres foram até a um sepulcro de Jesus, onde Jesus estava sepultado, a Bíblia diz que a pedra já tinha sido removida. Havia um anjo sentado sobre ela. E o livro de Mateus, o livro de Marcos, capítulo 16, nessa história vai dizer que aquele rapaz diz: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou. Vai e diz aos discípulos. E diz a Pedro que lá na frente ele vai se encontrar com vós. O interessante é que Pedro também era discípulo. Pedro também é alguém semelhante a João. Porque o anjo não disse: olha, vai e diz aos discípulos apenas que vão encontrar ele na frente. Mas o anjo faz questão de dizer a Pedro: olha, diz a Pedro também. Sabe por quê? Porque Pedro estava triste. Pedro estava angustiado. Não foi apenas Judas que traiu a Jesus, Pedro também traiu. Quando alguém disse: olha, ele estava com ele, se estivesse com ele, Pedro disse: rapaz, eu nunca vi esse homem, não sei quem ele é. Isso é uma traição. Pedro estava achando que Jesus estava triste com ele, que Jesus tinha desistido dele. Quando o anjo diz a Pedro, o anjo estava dizendo: olha, fala para ele que o Senhor está mandando dizer para ele que ele não desistiu dele não também, que o projeto é para ele também, que Jesus quer se encontrar com ele também.
que Jesus quer falar com ele também. Ei, meu querido, você que tem sido um Pedro, que nessa tarde tem errado, tem feito coisas que desagradam ao Senhor, e que tem achado que Deus ele tem se esquecido, tem desistido de você. Deus ele não desistiu de você. Deus ele não tem desistido de você. O projeto de Deus ainda está em pé na sua vida. O projeto que Deus tem para a sua vida ainda está em pé. Deus ele tem um projeto para você também. Samuel estava deitado, não conhecia Deus. Samuel não conhecia o que Deus tinha para ele. Você que não conhece, que não sabe o que Deus tem reservado para você. Ei, Deus disse a Samuel, olha Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, que quem ouvir tinirão seus ouvidos. Ou seja, Samuel, o que eu vou fazer em Israel, através de você e com você será grande. Eu lhe digo nesse momento que o que Deus vai fazer na sua vida é grande também. O que Deus vai fazer na vida dos seus é grande também. O que Deus vai fazer através da sua vida é grande também. Deus é grande e o que Ele faz é grande também. Ei, quem faz coisas pequenas é o homem, porque o homem é pequeno, mas Deus não. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pensamos ou pedimos. E o que isso significa, irmão Claudemir? Que Deus é poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pensamos. Que Deus é poderoso para fazer maior do que aquilo que nós desejamos. O que Deus tem reservado para você é grande. O que Deus tem reservado para você é maior. E você sabe, meu querido, quem foi Samuel e o que Samuel fez? Além de grandes coisas que Samuel fez em Israel, Samuel foi quem ungiu a Davi, o grande rei de Israel. O que Samuel fez foi grande. E o que Deus tem para fazer na sua vida é grande também. Ainda que essas três crises estejam estabelecidas nos nossos dias, moral, espiritual e política, mas que você seja um Samuel, que não se conforma com as mais três crises. E o interessante é que Samuel não deixou ser influenciado pelas pessoas negativas que estavam à sua volta. Samuel era uma das pessoas que tinha tudo para dar errado. Samuel já começou num ato de improbabilidade, quando a sua mãe não podia ter filhos. Já começou por aí. Segundo, Samuel estava dentro de um lar caótico, destruído, pois os filhos de Eli era um mau exemplo. Era um mau exemplo para Samuel. Mas Samuel não deixou ser influenciado nem por Ofni, nem por Finéias, filhos de Eli. Não se deixe ser influenciado pelas pessoas negativas que estão à sua volta. Se Deus lhe chamou, Ele escolheu para ser Samuel, seja Samuel. Não seja Ofni, não seja Finéias. Porque Deus tem negócio com Samuel. E você que me ouve nesse momento é um Samuel. É um Samuel que Deus tem escolhido. É um Samuel que Deus tem separado. É um Samuel que Deus tem levantado. É um Samuel que Deus tem reservado, santificado para fazer algo para ele também. Não pense que Deus ele tem te esquecido. Não pense que Deus ele tem lhe abandonado. Não pense que Deus ele tem desistido de fazer algo na sua vida só porque você não tem dado ouvido. E eu falo para você também que tem se afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você que me ouve nesse momento tem se afastado do caminho do Senhor e está a dizer, olha, eu me afastei há muito tempo. Quando eu me afastei, os projetos que Deus tinha na minha vida foi cancelado. Deus ele tem desistido dos meus projetos. Deus tem acabado com os meus sonhos, porque eram sonhos que eu tinha reservado, que Ele tem reservado para mim diante da sua presença. Ei, os sonhos de Deus ainda estão em pé. Os projetos de Deus ainda estão em pé. As maravilhas de Deus ainda estão em pé. O que Deus lhe prometeu no passado ainda está em pé. O que Deus lhe prometeu antes de você sair da presença do Senhor ainda está em pé. O que Deus tem reservado para você ainda está em pé. Então, meu querido, chegou o momento de você aí onde está se voltar para Deus. Chegou o momento de você aí onde está contar para Deus a sua necessidade. Ainda que você seja uma Ana que está angustiada com algo,
Eu que ainda que você tenha sido um Samuel, esteja sendo um Samuel, que não tem entendido o chamar de Deus. Eu quero orar com você e por você nessa tarde. Você, Ana, que está angustiada porque tem a falta da probabilidade de algo na sua vida. Que está angustiada por ver as pessoas dizendo, olha, não vai ser nada, só vai ser isso, só vai dar isso. E você que é Samuel, que tem, meu querido, não entendido, que tem achado que Deus tem desistido de você. Eu lhe convido a nesse momento a orar comigo e pedir a Deus para Deus lhe fazer um milagre na sua vida. E assim como Deus disse, olha Samuel, o que eu vou fazer entenderão os ouvidos daqueles que ouvirem. Ou seja, vai ser grande, Samuel. Vai ser tremendo. Vai ser para muito apavorante, Samuel. Deus ele vai fazer coisa grande na sua vida também. Ore comigo. Meu Senhor, eu te glorifico nesse momento. Eu te exalto, meu Deus, na beleza da tua santidade. Senhor, eu te clamo nesse momento, porque sei que o Senhor ainda é o mesmo. E o escritor aos Hebreus fala, Senhor, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, meu Deus. O Senhor é o mesmo de eternidade em eternidade. Eu sei que assim como o Senhor fez maravilhas na vida de Ana, assim como o Senhor fez maravilhas na vida de Samuel, o Senhor é poderoso para fazer maravilha na vida dessas pessoas que me ouvem nesse momento. Oh, meu Senhor, nós vivemos em uma sociedade semelhante à de Samuel. Nós temos visto essas crises instaladas, Senhor. Nós temos visto, Senhor, o inimigo querer destruir e acabar com os seus princípios. Mas, Senhor, erga, Senhor, novamente esse Samuel. Senhor, abençoe essa Ana. Senhor, abra portas para essa Ana. Faça um milagre na vida dessa Ana, Senhor. E use também esse Samuel que tem se afastado, Senhor. Esse Samuel que tem, Senhor, não entendido o seu chamado. Ah, meu Pai, não desista dele. Faça a maravilha na vida dele, Senhor. Não deixe o inimigo destruir ele, Senhor. E que os seus projetos, meu Pai, na vida deles, venham a ser realizados. E assim como Samuel recebeu bênção do Senhor e foi bênção para Israel, que esse Samuel, que essa Ana, receba bênção do Senhor e sejam bênção para a vida de outras pessoas também. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Te glorifico e te exalto, crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que isso que pedimos, que pedi neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.